Olá, professor. Neste bloco, faremos abordagem, para finalizar a oficina de escrita, como ela é desenvolvida, nós falaremos sobre os processos de avaliação, os critérios estabelecidos e os cuidados para a construção da escrita. Um critério de conferência é a realização das mini-lições. Professor, as mini-lições vai ser um trabalho muito bacana com seus alunos. Por quê? Vai possibilitar aos alunos escreverem pequenos textos para que ele possa verificar, para que você possa verificar junto a ele as dificuldades apresentadas. As conferências com a elaboração das mini-lições fornecem a você uma visão realista das dificuldades e necessidades da turma, na elaboração de um texto, de um determinado gênero textual ou as deficiências linguísticas. De posse desses dados, você deve preparar aulas curtas, de aproximadamente 20 minutos, para essa oficina de escrita, focando apenas um assunto. A mini-lição é um instrumento que você tem para fornecer aos alunos as informações necessárias no momento certo, para que esses alunos se desenvolvam como produtores de textos. Essas conferências e a avaliação dos trabalhos finais, elas são as formas de inspiração para as mini-lições. Decorre daí a necessidade de você registrar, ainda de que maneira bem simples, as suas observações em relação às conferências e às avaliações. O número de mini-lições depende, logicamente, das carências da turma. Pode ser que a sua turma não precise de uma mini-lição, mas é bacana, é legal, porque o aluno gosta disso e você também vai achar que irá contribuir com o seu processo de correção posteriormente. O fato de nunca haver mini-lições, por exemplo, quase sempre indica alguma negligência e o de haver um número excessivo de mini-lições deve levar você a reavaliar a proposta para a produção de textos e a adequação dessas propostas aos conteúdos estudados durante o ano. Bom, para que você saiba como foi desenvolvido o trabalho do aluno, a proposta de redação dele, a oficina de escrita, esse projeto, você precisa de ter uma avaliação. Você precisa de criar um processo de avaliação, um critério de avaliação. Você, por exemplo, pode valorizar o processo de escrita e não apenas os resultados. O objetivo maior da produção de textos escritos não é o de produzir notas para serem lançados no diário, por exemplo. É teoricamente certo que a oficina de escrita vai contribuir com a melhoria dos textos escritos pelos alunos e, consequentemente, de suas notas nessa tarefa. Sugerimos uma distribuição de créditos para avaliação da oficina. Você, professor, pode optar por outra distribuição, caso você queira, mas é essencial que o processo seja mais valorizado. Faça, se quiser, uma cobrança mais rígida quanto ao cumprimento dos prazos das atividades propostas. Nós sugerimos um processo de avaliação da seguinte maneira: reserve em cada etapa 8 créditos para avaliação dos trabalhos escritos feitos pelos alunos. Isso se a sua etapa obtiver 25 créditos, por exemplo. Se não for dessa maneira, faça a sua adaptação. O projeto de cada aluno será avaliado 4 vezes, correspondendo à verificação dos seguintes créditos. Primeiro, a avaliação do projeto, você pode avaliar como um crédito, um ponto. A primeira conferência e a segunda conferência, essas 2 conferências, 2 créditos, 2 pontos cada uma. E a avaliação do produto final, 3 créditos, totalizando 8 créditos. Veja se isso é possível dentro da sua distribuição de pontos, dentro do seu programa, dentro da sua programação, do seu planejamento. Bom, como critérios estabelecidos, em nenhuma aula dedicada à oficina de escrita, o aluno deverá sair da sala antes de horário terminar. Ele está desenvolvendo o seu texto e não permita que algum aluno saia da sala sem que todos estejam finalizando, para que não tumultue aquele que esteja pensando, para que não faça um barulho para aquele que esteja pensando, porque os alunos, nós sabemos, né? Às vezes precisam de silêncio para construir seu texto. Cada aluno deverá ter o seu projeto de escrita, que será apresentado a você para aprovação final. O projeto de escrita terá a duração de uma etapa,
relembrando isto. Durante uma etapa de trabalho, pode ser o primeiro bimestre, pode ser um segundo bimestre, pode ser durante a etapa do primeiro semestre, fica a seu critério, professor. Caso o aluno termine antes o seu projeto, obrigatoriamente dará início a outro, tendo como nota, ao final da etapa, a média aritmética das notas obtidas nos 2 projetos. Bom, alguns critérios estabelecidos. Cabe a você, professor, estabelecer junto aos seus alunos suas próprias regras e rotinas, mas fica proibido dizer assim: professor, já acabei, o que faço agora, professor? Ou, professor, estou sem inspiração, posso sair da sala, professor? Ou então, professor, toma uma redação, pode corrigir agora? Corrige para mim, professor. Bom, isso não vai ficar muito bacana ele falar isso para você não, né? Mas você deve ter alguns cuidados. Ninguém deve aventurar-se a criar uma oficina de escrita sem um embasamento teórico necessário. Se você não se sentir seguro, se não tiver clareza em relação ao que se pretende com o seu trabalho, corre-se o risco de transformar a oficina de escrita num caos. Então, para que você desenvolva a oficina de escrita, você deve apresentar as seguintes características: objetividade, clareza nas exposições, capacidade de síntese, sensibilidade, uma liderança para você conduzir o seu trabalho com mais harmonia em sala de aula, capacidade de ouvir, saber ouvir o seu aluno para que ele fale e você consiga ouvi-lo, ele ouvir você, lucidez para interferir apenas nos momentos necessários. São alguns critérios que você deve ter para que você possa desenvolver a sua oficina de escrita com mais clareza, com mais precisão. Bom, os cuidados com a avaliação. É preciso avaliar se é possível criar uma oficina de escrita com muitos adolescentes em sala, acostumados a fazer redações para a escola. A oficina de escrita requer uma disciplina diferenciada. É necessário que os alunos entendam a proposta e se comprometam com ela, que eles se sintam capazes de mudar expectativas e atitudes com relação à escrita. Professor, enquanto o aluno não entender que a escrita deve ser um projeto dele, não seu, nada será significativo para ele, nada acontecerá. Bom, para que você possa utilizar esse material, que é o manual do professor, que é de uma obrigatoriedade nossa como professor, veja, professor, é necessário e indispensável que você conheça o projeto pedagógico, que é um documento que serviu de base para a elaboração da proposta da oficina de escrita. É importante também que você tenha conhecimento dos pressupostos teóricos, das diretrizes metodológicas, das finalidades educativas e propostas descritas, as propostas curriculares descritas nos PCNs. No final do manual do professor, há leituras que poderão auxiliá-lo no desenvolvimento das suas atividades propostas, que são propostas pelo livro, bem como contribuir para a fundamentação teórica da sua prática pedagógica. Então, professor, não se esqueça de que o manual do professor é o seu livro como se fosse assim, aquele livro de cabeceira de mesa. Você pode baixar no portal da Rede Pitágoras, você pode baixar no seu computador para que você possa lê-lo constantemente. E para que você entenda mais sobre a oficina de escrita, o professor Francisco, que é o coordenador do ensino médio do Colégio Pitágoras da cidade de Jardim, em Belo Horizonte, ele apresentará um projeto que foi desenvolvido pelos alunos. Você vai gostar de ver. Passaremos agora à análise de um exemplo concreto de um projeto de oficina de escrita desenvolvido junto com alunos de 7ª série ou 8º ano. Durante o trabalho, o professor levou em conta também a possibilidade de conjugar o ensino da literatura, o trabalho com uma obra literária e a oficina de escrita. Durante uma etapa letiva, os alunos tiveram a oportunidade de ler uma obra intitulada O Diário de Fabiana, A Vida é pra Valer. Ao longo das leituras e das discussões, o professor de oficina de escrita
pôde apresentar aos alunos as várias possibilidades de produção textual e, em seguida, após as conferências, após os diálogos com cada texto, chegar à montagem de um jornal. A obra lida, ela tratava, por exemplo, de uma situação vivida por muitas pessoas. Por exemplo, uma viagem, uma mudança de cidade. Os alunos foram convidados a refletir, a dialogar com familiares, com amigos, sobre quem já teve essa experiência de se mudar de cidade. Quais as vantagens, quais as desvantagens, o que foi bom, o que não foi. A partir dessa interação, eles foram convidados a produzir um gênero textual, do qual já tinham algum conhecimento, a entrevista. E, a partir dessa entrevista, nós tivemos a possibilidade de iniciar a construção de um jornal. Esse jornal, repleto de gêneros textuais diferentes, ele foi gradativamente sendo construído. Os textos foram sendo propostos e os alunos, interagindo com o professor, dialogando com a obra literária, produziram os seus textos. Nós temos, por exemplo, além da produção de uma entrevista mencionada agora há pouco, nós tivemos a possibilidade de fazer com que os alunos elaborassem manuais de instrução, elaborassem textos de horóscopo, elaborassem enquetes, elaborassem artigos de opinião, cartas, tudo isso motivados pelos grandes temas que foram abordados ao longo da leitura da obra. Monitorados constantemente pelo professor, os textos foram corrigidos, foram refeitos e aprimorados, até que se chegou à versão definitiva. Prontas as versões definitivas dos textos, os jornais foram sendo montados e tiveram essa formatação final. Este é um exemplo concreto de como o trabalho com a oficina de escrita, ele pode ser bastante significativo, ele pode gerar sentido para os alunos. O trabalho com o texto não é uma mera atividade escolar, é um trabalho, é uma oportunidade para que o aluno mostre o que ele pensa, o que ele é, o que o faz agir no seu mundo, no seu meio. Confeccionados os jornais, eles foram expostos, apresentados a toda a comunidade escolar, os pais, os familiares, os amigos que vieram à escola para observar, analisar, curtir, enfim, o trabalho dos nossos alunos da 7ª série, a produção que eles tiveram durante uma etapa letiva e toda a construção que eles conseguiram fazer sobre o texto escrito. Este é, enfim, um exemplo, um pequeno exemplo de como a oficina de escrita ela pode enriquecer o trabalho do professor de língua portuguesa e favorecer sobremaneira as possibilidades de construção da competência comunicativa. Esse é o trabalho que nós esperamos que todos os professores do ensino fundamental desenvolvam nas suas aulas de oficina de escrita. Chegamos ao final de nosso módulo, sobre o qual tratamos da oficina de escrita. Um módulo marcado por muitas informações. Tenho a certeza, porém, de que todas elas serão bem apreendidas ao longo do ano letivo, ao longo da realização dos trabalhos. Afinal de contas, é juntamente com os alunos, com toda a sua vibração, com todo o dinamismo, com toda a proximidade da sala de aula, que as grandes conquistas acontecem. Desejo a todos um excelente trabalho, grandes oportunidades de desenvolver a proposta de escrita, para que, enfim, o nosso trabalho com a competência textual, as habilidades de escrita, elas sejam bem desenvolvidas. Um abraço e até a próxima oportunidade. Bom, a nossa oficina de escrita ela termina aqui. O que você achou? Você gostou?
Olha, espero que nós tenhamos contribuído para que você possa desenvolver a sua oficina de escrita com eficácia, com tranquilidade, com harmonia dentro da sala de aula. Quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões, caso você queira, estamos à disposição. Um abraço e até mais.